Maria, com seus 20 e poucos anos, uma beleza morena marcada pela dureza da vida, mas ainda indomável, corria. Cada fibra do seu ser clamava por escape. Seus pés descalços, acostumados às pedras e espinhos da caatinga, golpeavam o chão, seco, em um ritmo desesperado, quase febril. O coração, um tambor frenético, martelava em suas costelas, ecoando o terror que a perseguia. A cada passo, a vida que ela tentava desesperadamente proteger escorria por entre seus dedos, como a areia fina que o vento levava. O grito, aquele som dilacerante, um desespero puro e cristalino, ainda reverberava em seus ouvidos, ecoando a brutalidade do que havia presenciado. Não era um grito dela, mas um grito que a marcara para sempre, que havia arrancado dela qualquer resquício de inocência. O som abafado de passos pesados e a voz grave e gutural que vinha de trás eram um lembrete constante de que sua fuga não era um capricho, mas uma questão de vida ou morte. Atrás dela, como uma sombra maligna projetada pelo crepúsculo, vinha a figura implacável do coronel Ramiro. Não era um homem comum, mas uma lenda viva do terror no sertão. Seus olhos, mesmo à distância, pareciam brilhar com uma intensidade fria e cruel, como os de um predador que fareja sua presa. Ramiro não era apenas um latifundiário rico, era um homem sem lei, cuja palavra era a única justiça, e sua ira, a única sentença. Fama do Carrasco, dono de terras e de vidas, ele era a encarnação do poder despótico, e Maria sabia disso em cada célula do seu corpo. Ele não corria. Ela, com uma cadência lenta e deliberada, cada passo era um anúncio de sua certeza. Tinha a certeza de uma presa alcançada, de um jogo que estava prestes a terminar. Maria sentia o hálito da morte em seu cangote, a cada sopro do vento que trazia, o cheiro da terra e do suor daqueles que a perseguiam. A paisagem ao seu redor era um borrão de dor e desespero. Mandacarus, xique-xiques e cactos gigantes, com seus espinhos afiados, pareciam se erguer como testemunhas silenciosas de seu martírio. As poucas árvores retorcidas, castigadas pela seca, estendiam galhos esqueléticos, como dedos acusadores. O céu, agora quase completamente tomado pela escuridão, era pontilhado pelas primeiras estrelas, indiferentes à tragédia que se desenrolava abaixo delas. Maria não ousava olhar para trás. Seus olhos, embora marejados pelo esforço e pelo pavor, estavam fixos no horizonte, buscando qualquer sinal de esperança, qualquer fresta de salvação naquele cenário desolador. Ela tropeçou em uma raiz exposta, quase caindo, mas a adrenalina impulsionou para frente. Um instinto primal de sobrevivência que se recusava a ceder. Sua mente, turva pelo medo, repassava os eventos daquela tarde fatídica, a ousadia de desafiar o coronel, a tentativa desesperada de proteger o pouco que lhe restava, a memória dos olhos sem vida de seu pai, caído sob a mira dos capangas do coronel, queimava em sua alma, alimentando seu desejo de fuga. Ela não podia, não devia, ser mais uma vítima. Tinha que viver, não por si, mas pela memória daqueles que Ramiro havia destruído. Foi então que, em meio à névoa do desespero e da exaustão, seus olhos avistaram uma pequena construção no horizonte, uma silhueta discreta, quase engolida pela escuridão crescente, um amontoado de madeira rústica e palha, cercado por uma cerca baixa, um curral, um abrigo improvável, um lugar de animais, mas talvez a sua única chance de escapar daquele pesadelo que se desenrolava sob o céu estrelado do sertão. A decisão foi instantânea, um instinto de vida mais forte que qualquer lógica. Ela desviou sua corrida em direção àquela frágil construção. Seus pulmões ardiam, as pernas doíam, mas a promessa de um esconderijo, por mais precário que fosse, era um bálsamo para sua alma em tormento. Enquanto se aproximava, o cheiro, característico de gado e feno, se tornava mais forte. Uma fragrância rústica que, de alguma forma, era um estranho consolo. Ela não sabia quem morava ali. Se é que alguém morava, não se importava se seria descoberta por um estranho. Desde que não fosse pelos homens do coronel Ramiro, a distância diminuía. Mas o som dos cavalos e as vozes dos perseguidores pareciam se aproximar perigosamente. Um calafrio percorreu sua espinha. Ela teria tempo? Conseguiria se esconder antes que fosse tarde demais? O destino de Maria estava suspenso por um fio tênue, prestes a ser cortado a qualquer momento. Ela não sabia, mas aquele curral pertencia a um homem que o sertão conhecia apenas como Antônio, o vaqueiro. E o mais surpreendente, Antônio
Antônio era cego. A ironia do destino, ou talvez uma providência divina, havia jogado Maria nos braços de alguém que não podia vê-la, mas que talvez pudesse salvá-la. E o que esse homem, privado da visão, descobriria? No dia seguinte, em seu humilde curral, mudaria não apenas a vida de Maria, mas também a sua própria, para sempre. A noite mal havia começado, e o sertão guardava segredos que estavam prestes a ser revelados, chocando a todos que ousassem. Maria, com os pulmões em brasa e cada músculo gritando por socorro, Jei, para dentro do curral, como um animal acuado buscando sua toca. A estrutura rústica, feita de toras de madeira retorcidas e amarradas por cipós secos, oferecia um abrigo precário, mas, naquele instante de desespero, parecia uma fortaleza inexpugnável. O cheiro, o misto pungente de esterco fresco, feno seco e o almixcar característico dos bodes e ovinos preencheu suas narinas. Não era um aroma agradável, mas de alguma forma era um bálsamo para sua alma em tormento, abafando. O cheiro de suor e medo que emanava de seu próprio corpo, ela se encolheu no canto mais escuro, entre um monte de feno recém-corrido e a cerca de madeira, tentando se fundir à escuridão, que agora engolia completamente o interior do curral. Seu corpo, castigado pela corrida e pelo pavor, tremia incontrolavelmente. Os batimentos cardíacos martelavam em seus ouvidos, um ritmo frenético que parecia querer explodir em seu peito. Maria tentava desesperadamente controlar a respiração, transformando os ofegos ruidosos em meros sussurros, temendo que qualquer som pudesse denunciar sua presença. Lá fora, a caçada continuava. O latido distante dos cães do Coronel Ramiro, uma matilha de virolotas vorazes e treinados para o rastro, ecoava na vastidão do sertão. O som, inicialmente tênue, tornava-se cada vez mais nítido, uma sinfonia macabra que anunciava a proximidade do perigo. Maria podia quase sentir o hálito quente dos animais em sua nuca, a maldade impregnada no ar. Uma presença palpável que a fazia se encolher ainda mais. Cada rangido da madeira do curral, cada sopro do vento que assobiava pelas frestas, parecia um aviso. Sua mente, antes um turbilhão de medo e desespero, agora se concentrava em cada detalhe, cada ruído. Ela ouvia o farfalhar das folhas secas lá fora, o chilrear noturno dos grilos, o som abafado dos cascos dos animais no interior do curral, bodes mastigando preguiçosamente, ovinos respirando pesadamente em seu sono inquieto. Tudo era um potencial delator. Maria fechou os olhos com força, tentando se apegar a qualquer coisa que pudesse acalmar a tempestade em seu interior. A imagem do rosto furioso do Coronel Ramiro, seus olhos injetados de ódio, vinha e voltava. Somente a lembrança do grito, do sangue, da injustiça que a impelira àquela fuga desesperada, era uma chaga aberta em sua alma. Ela precisava sumir, desaparecer, se tornar invisível para aqueles homens sem alma. O silêncio do curral, que deveria ser um conforto, tornava-se opressor. Era um silêncio carregado de tensão, preenchido apenas pelos sons de sua própria apreensão. A cada segundo que passava, o suspense aumentava. Seria ela descoberta? Quanto tempo duraria aquele esconderijo precário? Maria não sabia, mas a cada batida do seu coração, sentia que a vida dela estava por um fio, suspensa entre a esperança e o abismo. Ela sentia a areia fina do chão sob seus dedos, a aspereza do feno que a arranhava. O ar ficava pesado, denso, como se o próprio espaço se encolhesse ao seu redor. A cada guinchado dos cães lá fora, um calafrio percorria sua espinha. Parecia que os animais estavam farejando-a, que seus olhos lupinos podiam penetrar as paredes do curral e encontrá-la. Maria se obrigou a respirar fundo, controlando o pânico que ameaçava sufocá-la. Seu corpo tremia, não apenas de frio, mas de uma exaustão que misturava cansaço físico e mental. As últimas horas haviam sido uma tortura, uma fuga incessante de um pesadelo que não queria ter fim. Ela pensou em sua mãe, em seu pai, nas pessoas que havia perdido para a crueldade do Coronel Ramiro. Era por eles que precisava lutar, por eles que não podia desistir. Um ruído mais forte, próximo ao curral, fez Maria prender a respiração. Um galho seco se quebrou sob um peso, seguido de um murmúrio de vozes masculinas. Eram eles, os capangas do coronel. Ela fechou os olhos com força, desejando se tornar uma parte da terra, do feno, do ar. Revisa esse curral aí, Zé. Não tem como ela ter sumido do mapa. A voz áspera de um dos homens, provavelmente o capataz do coronel,
ecoou, fazendo Maria encolher-se ainda mais. O som do farfalhar da vegetação rasteira, se aproximando, o arrastar dos pés no chão seco. Eles estavam bem ali, a poucos metros. De seu esconderijo, o cheiro de fumaça de cigarro e suor masculino invadiu o curral, um odor nauseabundo que misturava o cheiro dos animais e do feno. Maria tentou ao máximo não fazer qualquer movimento, até mesmo o piscar de olhos parecia um ruído alto demais. Ela podia ouvir os passos parando bem na entrada do curral. Um chiado, como se alguém estivesse acendendo um cigarro. Oh, silêncio! Voltou a reinar, um silêncio carregado de tensão, onde cada fibra de Maria gritava em alerta máximo. Ela sentiu o coração subir à garganta. Seria o fim? Depoado tudo, seria pega olhe, dentro daquele curral, a poucos metros da liberdade. Aquele refúgio silencioso se tornaria sua prisão. Aquele cheiro de perigo era sufocante. A vida de Maria estava literalmente por um fio, e o destino parecia determinado a testar seus limites até o último suspiro. O que aconteceria a seguir, ela não podia prever, mas sabia que a partir daquele momento, sua existência se ligaria de forma inextricável ao destino daquele curral e de seu misterioso morador. A respiração de Maria estava presa na garganta, cada batida do seu coração ecoando como um trovão em seus ouvidos. O cheiro de fumaça de cigarro e o suor dos homens do coronel Ramiro invadiam o curral, misturando-se aos aromas familiares de feno e gado, criando uma atmosfera opressora. Lá fora, os passos arrastados e as vozes ásperas dos capangas eram como uma trilha sonora macabra para o seu terror. Ela estava encolhida, minúscula e invisível, entre o feno e a parede de madeira, rezando para que a escuridão e a sorte a protegessem. Revisa esse curral aí, Zé. Não tem como ela ter sumido do mapa. A voz gutural de Juvencio, o capataz do coronel, cortou o ar. Maria sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Juvencio era conhecido por sua crueldade e por seu faro apurado para encontrar fugitivos. Se ele estivesse por perto, as chances de ser descoberta aumentavam exponencialmente. Um rangido na porta de madeira do curral fez Maria prender a respiração. Novamente, o som abafado de passos pesados se aproximou, e ela sentiu a presença de alguém parado bem na entrada. Um chiado breve, o cheiro de enxofre, e logo, o aroma acre de fumaça de cigarro se tornou mais forte. Eles estavam ali, a poucos metros. Maria fechou os olhos com força, visualizando a cena. O homem que havia entrado, provavelmente Zé, um dos capangas menos astutos, mas não menos perigoso. Ela podia imaginá-lo, o corpo pesado, o rosto marcado pelo sol e pelo tempo. Ele deveria estar vasculhando o curral com um olhar preguiçoso, talvez já pensando na próxima dose de cachaça, mas a ordem de Juvencio era clara: revisar, e ele revisaria. Um som de feno sendo chutado fez Maria encolher-se ainda mais. O homem estava remexendo no monturo onde ela estava escondida. Cada movimento brusco dele era uma facada no peito de Maria. O calor aumentava sob o feno, sufocando-a. Ela sentiu uma picada na perna, provavelmente uma palha mais rígida, mas não ousou se mover. Qualquer reação, por menor que fosse, poderia ser fatal. O tempo parecia dilatar-se, cada segundo uma eternidade. Maria repassava em sua mente a fuga. As últimas horas haviam sido um borrão de dor e desespero. A memória dos gritos, o cheiro de pólvora e sangue, o olhar frio do coronel Ramiro, enquanto tomava posse das terras de sua família. Ela era a última a resistir, a última a fugir. Não podia falhar, por seu pai, por sua mãe, por seu irmão. Ela precisava continuar. De repente, a voz de Juvencio, mais próxima do que Maria imaginava, a fez estremecer. Tio, alguma coisa aí, Zé. Anda logo que o coronel está impaciente. Zé, com uma voz arrastada e monótona, respondeu. Nada aqui, Juvencio. Só bicho e feno. Esse velho cego não esconde ninguém não. Um alívio tênue, quase imperceptível, percorreu o corpo de Maria, mas logo em seguida, a ansiedade voltou com força. Tem certeza, Zé? Vê direito. Não quero ter que voltar aqui e te encher de chumbo. A ameaça velada de Juvencio era um lembrete constante da brutalidade que a cercava. Maria sentiu os movimentos de Zé se intensificarem. Ele estava chutando o feno com mais força, talvez até usando as mãos para vasculhar. Ela podia sentir a vibração do chão a cada passo. Dele, um espirro. Maria abafou o som o máximo que pôde,
torcendo para que a poeira e o cheiro forte do curral disfarçassem o pequeno ruído. Seu corpo inteiro estava tenso, cada músculo contraído, pronto para a luta ou para a fuga. Caso fosse descoberta, o cheiro de suor e terra molhada invadiu suas narinas. Ela sabia que a mão de Zé estava a centímetros de seu rosto. Seus olhos fechados visualizavam a cena. A mão áspera se aproximando, o toque no seu corpo, o grito, a captura. Maria rezou. Não era uma oração formal, mas um clamor desesperado a qualquer força superior que pudesse ouvi-la naquele momento de extremo desespero. Ela pediu por um milagre, por uma chance. E então, para sua surpresa, o som dos passos de Zé começou a se afastar. É nada não, Juvencio. Esse curral está limpo. O velho cego está dormindo que nem um anjo lá na casa dele, nem deve ter visto nada. A voz de Zé parecia mais distante, e o alívio que inundou Maria foi quase paralisante. Ela respirou fundo, soltando o ar que parecia ter segurado por horas. Tá bom então, vamos embora. O coronel mandou a gente revistar o resto da área. Essa desgraçada não vai muito longe. Juvencio rosnou, e o som dos cavalos se afastando começou a ecoar. Maria permaneceu imóvel por mais alguns minutos, temendo que fosse um truque, uma armadilha, mas os sons foram diminuindo, até desaparecerem completamente na vastidão da noite sertaneja. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio diferente, um silêncio de alívio e esperança. Lentamente, Maria começou a relaxar os músculos. O feno que a cobria parecia menos sufocante. Ela moveu-se com cautela, erguendo a cabeça para espiar. A escuridão ainda era quase total, mas a ameaça havia recuado, pelo menos por enquanto. Maria emergiu do feno, pálida e trêmula. Seu corpo doía, mas a sensação de ter escapado da morte era avassaladora. Ela olhou ao redor do curral, seus olhos se ajustando à penumbra. Era um lugar simples, mas que havia se tornado seu porto seguro. O cheiro de gado e feno, antes um sinal de perigo, agora era um aroma de liberdade. Ela não sabia quem era o dono daquele curral, aquele velho cego que Zé mencionara, mas sabia que de alguma forma ele havia sido seu salvador. O que aconteceria a partir de agora? Maria não tinha planos, apenas a certeza de que havia ganhado uma nova chance. E para você que está acompanhando essa história, cheia de suspense e reviravoltas, que tal fazer parte da nossa jornada? Se você está tão envolvido quanto a gente com essa saga de arrepiar, então inscreva-se aí no canal agora mesmo. Não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum capítulo dessa história emocionante que se desenrola no coração do sertão. E por falar em emoção, que tal compartilhar de onde você está assistindo e o seu nome? Deixe um comentário e faça parte da nossa comunidade. Muito obrigado por nos acompanhar nessa jornada dramática pelo sertão. E prepare-se, porque o que vem a seguir vai te deixar ainda mais chocado. A primeira luz do amanhecer esgaira o sei pelas frestas do curral, pintando o interior com tons cinzentos e azulados. Para Antônio, o vaqueiro cego, a chegada do dia não era anunciada pela visão, mas por uma sinfonia particular de sensações. O cheiro úmido do orvalho, que começava a evaporar da terra, misturado ao aroma familiar do esterco e do feno, preenchia suas narinas. O som distante do galo, um chamado estridente que quebrava o silêncio da madrugada, e o murmúrio dos bodes e ovelhas se espreguiçando. Eram os sinais inequívocos de que a noite havia cedido lugar a um novo dia. Antônio era um homem moldado. Seus 50 e poucos anos, marcados por rugas profundas no rosto curtido pelo sol, denunciavam uma vida de trabalho duro. A cegueira, que o acompanhava desde a infância devido a uma doença mal curada, não o havia tornado menos capaz, mas sim, incrivelmente mais atento. Seus outros sentidos, aguçados pela ausência da visão, eram sua bússola e seus olhos. Ele via o mundo de uma forma que poucos podiam compreender. Naquela manhã, algo estava diferente. Um cheiro sutil, um perfume delicado e floral que não pertencia ao ambiente rústico do curral, parava no ar. Era um aroma estranho, quase imperceptível, mas que seu faro apurado detectou de imediato. Não era o cheiro de nenhum de seus animais, nenhum de vegetação nativa. Era um cheiro humano, mas não o cheiro rude e familiar de um vaqueiro ou de um morador das redondezas. Havia uma suavidade ali, uma nota de delicadeza que o intrigou. Antônio Lavantus, do Suarride, esticando os músculos dormentes. Seus passos eram lentos e deliberados, cada movimento estudado e preciso. Ele não precisava ver,
para se mover por sua propriedade. Cada pedra, cada irregularidade do chão, cada estaca da cerca estava mapeada em sua mente. Era como se ele possuísse um mapa sensorial do seu pequeno mundo. O velho cego caminhou em direção ao curral, guiado pelo instinto e pelo cheiro que agora se tornava mais evidente. Suas mãos ásperas e calejadas, acostumadas a lidar com o gado e a consertar cercas, tocaram a madeira gasta da porta do curral. Ele sentiu a umidade do orvalho nas tábuas, a textura irregular da madeira. O murmúrio dos animais no interior confirmou sua chegada. Ao entrar, o som abafado dos cascos dos bodes e ovinos que se agitavam levemente era um som familiar. Mas havia um elemento novo, uma pequena alteração na rotina que seus ouvidos não podiam ignorar. Ele ouvia uma respiração leve e irregular, diferente do ritmo calmo dos animais. Era mais acelerada, mais superficial, quase imperceptível, mas ali estava, um respirar humano. A curiosidade, misturada a uma ponta de apreensão, apertou o peito de Antônio. Quem poderia estar ali? Um viajante perdido, um animal machucado que havia se abrigado. Seu coração, acostumado à solidão de seus dias, começou a bater um pouco mais forte. Ele começou a percorrer o curral lentamente, suas mãos estendidas tatindo o ar, sentindo as texturas, absorvendo as nuances do ambiente. Seus pés descalços, insensíveis à aspereza do chão de terra batida, guiavam-no com uma precisão impressionante. Ele sentiu a palha sob seus pés, depois a maciez do feno recém-colocado. Foi nesse momento que o cheiro delicado se intensificou e o som da respiração humana se tornou mais próximo. Antônio parou. Seus outros sentidos estavam em alerta máximo. Ele podia sentir o calor de um corpo próximo, o calor de uma vida. Estava perto, muito perto. O silêncio do curral, antes preenchido apenas pelos sons dos animais e do ambiente, agora era quebrado por aquela respiração tênue, quase contida. Um instinto primitivo lhe dizia que não estava sozinho, e que a presença ali não era de um invasor comum, um ladrão de gado. Havia algo mais, uma aura de vulnerabilidade, de medo, que ele podia sentir. Não era a postura de alguém que estivesse ali para causar mal. Ele estendeu a mão lentamente, explorando o espaço à sua frente. A ponta de seus dedos roçou algo macio, quente, um tecido, talvez uma roupa. Ele retraiu a mão rapidamente, surpreso. Definitivamente era uma pessoa que estava escondida. O que fazer? A pergunta ecoou em sua mente. Ele poderia gritar, poderia afugentar a pessoa, mas algo o detive. Aquele cheiro delicado, aquela respiração quase imperceptível, o calor do corpo, tudo indicava uma presença frágil, talvez em perigo. Antônio permaneceu imóvel por um momento, absorvendo a situação. O sertão o ensinara a ser cauteloso, mas também a ser humano. A solidão da vida no interior havia forjado nele um senso de empatia aguçado, o entendimento silencioso das lutas alheias. Ele sabia que ninguém se esconderia em um curral no meio da noite sem um motivo muito forte. A adrenalina corria em suas veias. O que ele descobriria? Que história aquela pessoa carregava consigo? Sua vida pacata estava prestes a ser virada de cabeça para baixo por aquela presença inesperada. Ele estava à beira de uma revelação, uma que seus olhos não poderiam ver, mas que seus sentidos aguçados já pressentiam ser algo extraordinário. O sol nascia completamente no horizonte, iluminando um novo dia que traria consigo um encontro que mudaria o destino de dois corações solitários para sempre. Antônio estendeu a mão novamente, mais lentamente desta vez, como se temesse espantar um pequeno pássaro. Ele estava prestes a tocar a verdade, a desvendar o mistério que o cheiro e a respiração haviam revelado. O que ele encontraria no feno, escondido sob a escuridão do curral, seria muito mais do que uma simples presença. Seria o início de uma saga, um elo inesperado entre dois mundos. Está curioso para saber o momento exato em que Antônio e Maria se encontram? Maria estava paralisada. Cada músculo do seu corpo parecia ter se transformado em pedra. Ouvia os passos lentos e cadenciados do homem cego, o arrastar dos pés descalços no chão de terra batida do curral. A cada movimento, a distância entre Els diminua e a respiração de Maria ficava mais rasa, quase imperceptível. O cheiro de um homem se aproximava, mas não era o odor rude e agressivo dos capangas do coronel. Este era um cheiro mais suave, misturado ao feno e à secura do sertão, mas ainda assim, o cheiro de um estranho. Ela tentou se fundir ainda mais.
ao feno, desejando que as sombras e os odores do curral a absorvessem por completo. Seus olhos, acostumados à penumbra, focavam em um ponto invisível à sua frente, como se isso pudesse afastar o perigo iminente. O coração batia como um beija-flor em sua gaiola, rápido e desesperado. Então, veio o toque. Uma moa, e calejada, surpreendentemente suave em sua abordagem, roçou levemente o seu braço. Maria não conseguiu conter. Um grito abafado, um misto de surpresa e pavor, escapou de sua garganta. Era um som pequeno, quase um lamento, mas quebrou o silêncio tenso do curral como um raio. Antônio recuou, imediatamente. A mão que havia tocado Maria, se afastando bruscamente. Seu próprio coração, que já batia um pouco mais forte, devido à presença inesperada, acelerou ainda mais. Ele sentiu o tremor que percorria o corpo da pessoa que havia tocado. Percebeu o recuo assustado. Aquela reação não era a de um ladrão, nem a de um animal ferido. Era o puro, visceral medo. Quem tá aí? A voz de Antônio, embora grave e calma, soou um pouco rouca, carregada pela surpresa do encontro. Ele manteve a mão estendida no ar, cauteloso, tentando sentir a reação da pessoa. Maria, ainda em choque, não conseguiu responder de imediato. As palavras pareciam presas em sua garganta, sufocadas pelo pânico. Ela estava ali, descoberta, vulnerável. As promessas que fizera a si mesma, de não se render, de lutar até o fim, pareciam desvanecer-se diante daquele toque inesperado. Antônio esperou, seus sentidos em alerta máximo. Ele podia sentir o ar vibrar com a angústia daquela pessoa. Era um medo profundo, que ia além do susto momentâneo de ser descoberto. Havia uma história ali, uma dor que ele podia quase apalpar. Não tenha medo, Antônio disse novamente, sua voz agora mais suave, quase um murmúrio. Eu não vou te machucar. Ele abaixou a mão lentamente, demonstrando que não representava uma ameaça. Maria, ainda tremendo, conseguiu reunir forças. A voz que saiu de seus lábios era um sussurro rouco, quase inaudível. Eu não queria. Eu não tinha para onde ir. Aquelas poucas palavras, balbuciadas com tamanha vulnerabilidade, confirmaram a percepção de Antônio. Aquela pessoa não era uma ameaça, mas sim, alguém em desespero profundo. A cegueira de Antônio, que para muitos seria uma desvantagem, tornava-o paradoxalmente mais perceptivo. Ele não via a aparência de Maria, sua idade, suas vestes. Ele via a essência de seu pavor, a urgência em sua voz, a fragilidade de sua presença. Você está ferida? Ele perguntou, dando um passo cauteloso na direção do som da voz de Maria, mas mantendo uma distância respeitosa. Por que está se escondendo? Maria finalmente ergueu o olhar, mesmo sabendo que o homem à sua frente não podia vê-la. Ela viu a silhueta alta e robusta de Antônio, a cabeça ligeiramente inclinada, como se ele estivesse prestando atenção com todo o seu ser. Seus olhos, embora inexpressivos para o mundo exterior, pareciam conter uma profundidade que a acalmou minimamente. Estou fugindo, ela conseguiu dizer, as palavras finalmente encontrando um caminho. Do Coronel Ramiro. O nome do Coronel Ramiro fez com que o corpo de Antônio enrijecesse levemente. Ela sabia, a fama de crueldade e poder do coronel era onipresente no sertão. Não havia quem não o temesse. Uma mulher fugindo de Ramiro era uma questão de vida ou morte. Era um assunto grave do coronel. Antônio repetiu, a voz carregada de uma nova seriedade. Entre. Você está segura aqui, por enquanto. Ela a mão novamente, desta vez um convite silencioso, não um toque de surpresa. Maria hesitou por um instante. Confiar em um estranho, ainda mais em um homem que não podia ver, mas o tom de sua voz, a calma que ele transmitia e o fato de que ele não a havia entregado de imediato, a fizeram dar um passo hesitante para fora do feno. O alívio de estar fora daquele esconderijo sufocante misturou-se com a incerteza do que viria a seguir. Ela se levantou, cambaleante, o corpo dolorido, os músculos tensos. O medo ainda a abraçava, mas uma ponta de esperança, minúscula como uma semente no solo rachado do sertão, começou a brotar. Aquele homem cego, cujo curral se tornara seu refúgio, parecia ser mais do que apenas um vaqueiro. Havia uma aura de serenidade e força nele que a atraiu. Antônio virou-se ligeiramente na direção do som dos movimentos de Maria. Ele podia sentir a presença dela agora, mais claramente, a respiração ainda ofegante ou quiro dela, uma mistura de poeira e o perfume sutil que ele havia notado. Venha, Antônio disse,
estendendo a mão para Maria. Entre na minha casa. Lá você pode se aquecer e descansar. É perigoso ficar aqui, no curral. Maria, com a voz embargada, finalmente conseguiu falar com mais clareza. Mas, e o coronel? E se eles voltarem? Antônio balançou a cabeça lentamente. Por enquanto, você está segura. Eles não esperam que você esteja aqui. E o sertão tem seus próprios segredos. Vamos para casa. Lá podemos conversar. A confiança na voz de Antônio era contagiante. Maria, exausta e sem alternativas, aceitou a mão que o vaqueiro cego lhe estendia. O toque de suas mãos era um misto de aspereza e firmeza. Era o toque de alguém que conhecia a dureza da vida, mas que ainda assim oferecia um porto seguro. Naquele momento, sob a luz incipiente do amanhecer sertanejo, Maria sentiu que talvez a sua fuga tivesse um propósito. O medo ainda estava lá, mas agora vinha acompanhado de uma tênue, porém poderosa, esperança. O que ele faria? Ele a entregaria ou a ajudaria? O que o vaqueiro cego, com seus sentidos aguçados, descobriria sobre ela que o chocaria tanto? A resposta estava prestes a ser revelada. O sol já começava a tingir o céu de um amarelo pálido quando Antônio guiou Maria para dentro de sua pequena e humilde casa. Não havia luxo ali, apenas o essencial: uma cama simples, uma mesa rústica e algumas panelas penduradas. Old Cairo, de ervas secas e café riquim, passado pairava no ar. Um contraste reconfortante com o pavor que ainda agarrava Maria. Ele assentou em um banco de madeira, perto da pequena janela por onde o primeiro calor da manhã começava a entrar. Antônio, por sua vez, sente-se à frente dela, a cabeça ligeiramente inclinada, seu rosto de poucas expressões, convidando a confidência. Maria ainda tremia, mas a presença calma do vaqueiro cego, a segurança relativa daquela casa a encorajaram a falar. As palavras começaram a sair apressadas, atropeladas pelo pavor e pela necessidade de desabafar, de compartilhar o fardo que carregava. Era como se a represa de seus medos tivesse finalmente se rompido. Meu nome é Maria. Ela começou, a voz ainda um sussurro rouco. Eu sou da fazenda do Rosário, vizinha daqui, ou era, até ontem. Uma pausa, e seus olhos se encheram de lágrimas. O coronel Ramiro, ele tomou tudo. Minhásteres, minha família. Ele matou meu pai. Antônio não disse nada, mas um leve tremor percorreu seu corpo. Ele conhecia a história do coronel Ramiro. As terras do Rosário eram cobiçadas há anos, ricas em água e solo fértil, um oásis no semiárido. Sabia que Ramiro não se importava com meios para atingir seus fins. Maria continuou, a voz ganhando um fio de força, impulsionada pela raiva e pela dor. Ela descreveu a noite anterior, o grito que Antônio ouvira no curral. Contou sobre a emboscada, a brutalidade dos capangas, a morte fria e calculada de seu pai por se recusar a assinar a venda forçada das terras. Eles queriam me levar também, Maria revelou, e um arrepio gelou a espinha de Antônio. Para o harém do coronel. Eu ouvi as ordens dele. Mas eu consegui correr. Eu corri como nunca corri na vida. Para onde eu iria? Na Altinha. Para onde ir? Então eu vi seu curral. Era a única coisa que vi na escuridão. Eu só queria me esconder. A humilhação, o terror daquela possibilidade, era palpável na voz de Maria. Antônio sentiu uma onda de indignação subir por ele. A crueldade do coronel Ramiro não conhecia limites. Ele desumanizava as pessoas, as tratava como gado. E sabia que eles viriam atrás de mim? Maria continuou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eles vão continuar procurando. Eu não posso ficar aqui. Eu vou te colocar em perigo. Antônio ouvia em silêncio, sua mente processando cada detalhe da narrativa de Maria. A dor dela era quase física, a injustiça, gritante. A fama de crueldade do coronel Ramiro não era apenas uma lenda, era uma realidade sangrenta que ceifava vidas e destruía famílias. Ele sabia que se Maria fosse encontrada ali, não haveria piedade para nenhum dos dois. Ramiro não tolerava quem desafiasse sua autoridade ou abrigasse seus inimigos. Ele pensou, seus sentidos aguçados o ajudavam a construir cenários, a prever movimentos. O coronel era previsível em sua brutalidade. Enviaria seus homens para vasculhar a região palmo a palmo. Ninguém escapava dele facilmente no sertão. Maria, sozinha e desprotegida, seria uma presa fácil. Antônio suspirou. Não havia como entregá-la. Seu senso de justiça, forjado na solidão e na dureza do sertão, não o permitia. Ele era um homem simples, mas de princípios fortes. E a situação de Maria clamava por ajuda.
Um plano começou a se formar em sua mente. Um plano arriscado, quase insano, mas que era a única chance de Maria. Envolvia risco para ele também. Talvez a perda de tudo que possuía, talvez até sua própria vida. Mas a imagem de Maria, tão jovem e aterrorizada, despertou algo profundo nele. O coronel não vai parar, Antônio disse, sua voz calma e firme, cortando o silêncio que se instalara. Ele vai procurar você por toda parte, especialmente aqui, por ser o vizinho mais próximo. Maria levantou a cabeça, os olhos arregalados de medo renovado. Então, o que eu faço? Não posso ficar, mas não tenho para onde ir. Você tem que ir para longe daqui, para um lugar onde o coronel não tem alcance, Antônio declarou, sua voz séria. Mas não pode ir sozinha. O sertão é grande e perigoso. Eles vão estar te procurando. Maria esperou, apreensiva, o que viria a seguir. Eu conheço um caminho antigo que poucos conhecem, Antônio começou, sua voz mais baixa, quase um segredo. Um caminho que leva para as terras do Major Damião, na serra. Ele é um homem de bem do princípios, amigo do meu pai. Ele não tolera as atitudes do Ramiro. Maria sentiu um lampejo de esperança. O Major Damião era uma lenda homem disto e poderoso que controlava uma vasta região na serra, longe da influência direta de Ramiro. Mas como ela chegaria lá? Mas é muito longe. E como eu passaria pelos homens dele? Maria questionou, o desespero voltando. Antônio estendeu a mão e tocou o chão sentindo a terra. Não será fácil. O caminho é árduo e você precisará de ajuda para desviar do rastro deles. Ele pausou, pensativo, e então revelou a parte mais perigosa de seu plano. Ninguém vai desconfiar de um cego. Eu vou com você. Eu a guiarei por esse caminho. Vou despistar os homens do coronel. Maria arregalou os olhos chocada. Mas você é cego e é perigoso demais para você. E sua casa, seus animais. Anthony balançou a cabeça, um leve sorriso surgindo em seus lábios ressequidos. Minha visão está nos meus outros sentidos, Maria. Conheço cada pedra, cada curva desse sertão, como a palma da minha mão. E meus animais, Deus cuidará deles. Ou o Major Damião, depois que eu falar com ele. A determinação em sua voz era inabalável. Minha vida, Maria, não vale mais que a sua justiça. Maria estava sem palavras. Home sigo, arriscando tudo por uma estranha. Aquilo era algo que ela nunca imaginaria. A crueldade do coronel a havia feito duvidar da bondade humana, mas Antônio era a prova de que ela ainda existia. Eles não vão esperar que eu esteja fora da minha casa, muito menos guiando alguém. Pelo contrário, eles vão me interrogar, mas eu vou convencê-los de que você não esteve aqui. Vou criar uma farsa, Antônio explicou. A ideia do plano, ganhando forma em sua mente. Eles vão seguir pistas falsas enquanto nós estaremos longe. Um plano macabro, mas enganoso. A ingenuidade dos capangas de Ramiro, que subestimavam Antônio por sua cegueira, seria sua maior arma. Eles procurariam uma mulher sozinha, desesperada, e jamais desconfiariam de um homem cego guiando-a por caminhos inusitados. Maria sentiu uma nova onda de emoção, gratidão, mas também um temor profundo pela segurança de Antônio. Eu não sei como te agradecer, mas é perigoso demais. Não quero que se arrisque por mim. Antônio estendeu a mão e tocou a dela. Um gesto. Deacon, não é só por você, Maria. É pela justiça. É para mostrar que a maldade do Ramiro não pode vencer tudo. Agora, descanse. Temos que nos preparar para a viagem. Será longa e perigosa, mas não estaremos sozinhos. Maria assentiu. As lágrimas de gratidão, substituindo-as de medo. Naquele humilde lar, um pacto secreto havia sido selado. Um vaqueiro cego e uma mulher em fuga contra o poder de um coronel cruel. O que o vaqueiro descobrira sobre Maria e a forma como ele escolheu reagir era o choque que mudaria suas vidas para sempre. A farsa estava prestes a começar e o sertão seria o palco de uma das mais dramáticas fugas que já testemunhara e está. Ansioso para ver como Antônio e Maria colocam esse plano em prática, a noite caiu novamente sobre o sertão, mais densa e silenciosa do que a anterior. No pequeno e humilde lar de Antônio, o ar estava carregado de uma mistura de tensão e uma estranha, quase sagrada, esperança. Maria e o vaqueiro cego estavam sentados um de frente para o outro, separados apenas pela pequena mesa de madeira rústica. A luz brusulhante de uma lamparina, a querosene lançava sombras dançantes pelas paredes, transformando os objetos simples em figuras fantasmagóricas.
quase como os riscos que estavam prestes a correr. Maria, ainda exausta e amedrontada, olhava para Antônio, absorvendo cada detalhe de sua figura, através da pouca luz, o rosto marcado pelo tempo e pelo sol, as mãos calejadas sobre o tampo da mesa, a serenidade em seus olhos, mesmo que não pudessem vê-la. Havia uma determinação silenciosa nele, uma força que parecia emanar de sua própria alma. Ela, que havia presenciado tanta crueldade nas últimas horas, estava agora diante de uma bondade inesperada, quase incompreensível. O plano é arriscado, Maria. Antônio começou, sua voz baixa, quase um sussurro para não atrair qualquer atenção indesejada. Ele estava ciente dos perigos, mas sua convicção era inabalável. O coronel Ramiro tem olhos e ouvidos por toda parte. Se ele descobrir que você esteve aqui, ou pior, que eu a ajudei, a represália será terrível. Maria sentiu um arrepio. A sombra do coronel parecia se estender até mesmo ali, dentro daquela casa que a abrigava. Eu sei, Antônio. É por isso que não quero que se arrisque por mim. Eu posso tentar sozinha. Não. Antônio a interrompeu, sua voz subitamente mais firme. Você não vai sozinha. Eu conheço o sertão como a palma da minha mão. Não com meus olhos, mas com meus pés, com meu cheiro, com o vento. Eu sei onde estão as armadilhas, onde se esconder, onde encontrar água. E principalmente, sei como passar despercebido. Ninguém vai desconfiar de um cego. Havia uma ponta de orgulho em sua voz, um reconhecimento tácito de suas habilidades únicas. Maria ouviu a verdade naquelas palavras. A vastidão do sertão era implacável para os desavisados. Árido, traiçoeiro, cheio de perigos ocultos. Ela, uma moça da fazenda, embora acostumada à vida simples, jamais sobreviveria sozinha por dias na caatinga, fugindo de homens tão implacáveis como os do Coronel Ramiro. O caminho que conheço, Antônio continuou, leva para as terras do Major Damião. Ele é um homem justo, de palavra, um homem que não se dobra ao coronel. Ele a protegerá, mas a viagem levará alguns dias. Teremos que ser rápidos e silenciosos. Elle se inclinou ligeiramente, seus olhos vazios fixos na direção de Maria, como se a estivesse avaliando. Você tem que confiar em mim, Maria. Completamente, cada instrução que eu dar, cada passo que você dá, será crucial. Seremos como sombras na noite. Maria sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. A vida de Antônio também estaria em suas mãos, mas a confiança que ele demonstrava, a convicção em sua voz, era contagion. Ela não tinha mais ninguém, nenhuma outra opção. Aquele homem, um completo estranho até horas atrás, era sua única esperança. Eu confio, Maria sussurrou, a voz embargada pela emoção. Eu confio em você, Antônio. Farei tudo o que disser. Naquele momento, na penumbra do pequeno lar sertanejo, um pacto silencioso foi selado. Não era um acordo escrito, nem verbalizado, com todas as formalidades. Era um pacto de necessidade, de esperança e de uma coragem inesperada. Antônio, guiado por sua moral inabalável e um estranho senso de justiça, prometeu proteger Maria. Ela, por sua vez, depositou sua última esperança naquele homem cego, cuja coragem parecia superar qualquer deficiência. Antônio começou a detalhar o plano. Nós partiremos antes do amanhecer. Os homens do coronel voltarão a essa área. Eu vou deixá-los procurar. Vou agir como se nada tivesse acontecido. Eles vão me interrogar, e eu direi o que eles querem ouvir. Que não vi ninguém, que o curral estava vazio. Ele fez uma pausa, um leve sorriso enigmático surgindo em seus lábios. Eles vão acreditar. A arrogância deles é maior que a perspicácia. Maria ouvia atentamente. O plano era audacioso, mas tinha uma lógica perversa. O coronel e seus homens, em sua presunção de superioridade, subestimariam Antônio por sua cegueira, e essa seria a arma secreta deles. Você vai se esconder nos fundos da casa enquanto eu os recebo? Antônio continuou. Depois, quando eles partirem, nós vamos para o leste, através do riacho seco. O rastro lá é mais difícil de seguir. Conheço umas grutas antigas onde podemos nos esconder durante o dia. Ele falou sobre a pouca comida que podiam levar, a necessidade de racionar água. Explicou os sons do sertão, os perigos dos animais selvagens, as plantas venenosas. Maria sentiu uma mistura de medo e fascínio. Aquele homem cego era uma enciclopédia viva do sertão. A noite será nossa aliada, Antônio explicou. Caminharemos sob as estrelas. Elas não nos guiarão pelos olhos, mas nos protegerão das vistas.
E o silêncio da noite esconde muitos segredos. Enquanto Antônio falava, Maria percebia a magnitude do sacrifício que ele estava fazendo. Ele estava abandonando sua vida, sua casa, seus animais, tudo que conhecia, para ajudar uma estranha. Era um ato de altruísmo que tocava sua alma profundamente. A chama da esperança, antes quase apagada pela escuridão do terror, voltou a brilhar no coração de Maria, mais forte. Ela se sentia como uma semente no solo árido do sertão, que, contra todas as probabilidades, começava a brotar com a água daquela inesperada gentileza. Eles passaram o resto da noite preparando o essencial, uma pequena moringa de água, saco com um pouco de farinha e rapadura. Antônio, com sua incrível destreza manual, parecia ver cada objeto que tocava. Maria o observava, fascinada e admirada. Descanse um pouco, Maria, Antônio disse. Por fim, a noite será longa para nós. Precisamos estar fortes. Maria assentiu, deitando-se na rede que Antônio lhe oferecera, um pouco mais macia do que o chão do curral. O som da respiração calma de Antônio ao lado, a quietude da caça, era um bálsamo. Ela fechou os olhos, exausta, mas com uma nova determinação. Não era apenas uma fuga agora. Era uma jornada, um ato de resistência, guiada por um homem que via um mundo com o coração. O sertão havia testemunhado muitos dramas, mas poucos com a intensidade e a coragem silenciosa que estavam prestes a se desenrolar. Acolpactus, na escuridão, era o fio condutor de um destino incerto, mas repleto de esperança. O que acontecerá quando os capangas do coronel voltarem e Antônio tiver que colocar seu plano em ação? O sol ainda não havia despontado por completo no horizonte, mas o céu a leste já se tingia com os primeiros indícios de um novo dia, menos um rosa pálido, que se mesclava ao cinza azulado da madrugada. No pequeno e humilde rancho de Antônio, o ar estava carregado de uma tensão quase elétrica. Maria estava escondida nos fundos da casa, deitada sobre um punhado de panos velhos no chão de terra batida, o corpo tenso, cada sentido em alerta. Ela podia ouvir Antônio em sua rotina matinal, o som suave da água sendo tirada do pote, o ranger da lenha na pequena fornalha, o aroma forte do café começando a ser coado. Tudo parecia normal, uma farsa cuidadosamente construída. De repente, um som, distante a princípio, mas inconfundível para Maria, o trote de cavalos. Não um ou dois, mas vários. O barulho cresceu rapidamente, transformando-se em um estrondo seco de cascos batendo no chão árido, levantando nuvens de poeira. O coração de Maria disparou, e ela prendeu a respiração. Eram eles, os homens do coronel Ramiro. Antônio, lá na frente da casa, também os ouviu. Ele não precisava ver. Seus ouvidos captaram o ritmo dos cavalos, o peso dos cavaleiros, o barulho das esporas. Uma calma quase assustadora tomou conta dele. Era o momento. O plano de não ver nada começava agora. Maria, encolhida, podia sentir a vibração do chão com a aproximação dos cavaleiros. O latido furioso dos cães de guarda do coronel Ramiro, uma matilha de virolotes robustos e ferozes, misturava-se ao vozerio dos homens. A porta da frente da casa de Antônio, que estava ligeiramente entreaberta, permitia que os sons entrassem sem barreiras. Cego, tem gente em casa? A voz grave e autoritária de Juvencio, o capataz do coronel, cortou o ar, carregada de arrogância e impaciência. Antônio saiu de sua casa, calmamente, as mãos cruzadas atrás das costas, o rosto impassível. Seus olhos vazios estavam fixos em um ponto no horizonte, como se estivesse observando a paisagem, quando na verdade estava vendo tudo através de seus outros sentidos. Bom dia, Juvencio. Que ventos os trazem a estas bandas, a esta hora da manhã? Sua voz era neutra, sem qualquer tom de surpresa ou apreensão. Maria, nos fundos, ouviu a troca de palavras. A calma de Antônio era impressionante. Ela sabia o esforço que ele estava fazendo para manter a compostura. Deixa de prosa, velho. Estamos procurando uma mulher, uma fujona atrevida, que ousou desafiar o coronel Ramiro. Juvencio retrucou, descendo do cavalo com um baque seco, seguido por outros 2 capangas. O cheiro forte de suor, tabaco e couro invadiu o ar, até mesmo nos fundos da casa onde Maria estava. Antônio inclinou a cabeça levemente, como se ponderasse a informação. Uma mulher? Que atrevimento, por acaso ela é cega como eu, Juvencio? Porque se não for, eu não a teria visto, né? Ele deixou um leve sorriso irônico aparecer, um gracejo sutil
que para a mente simplória de Juvencio era apenas a peculiaridade do cego. Os capangas deram risadas abafadas. Essa é boa, cego. Não, essa aí tem os 2 olhos bem bons e bem abertos. É uma moleca morena, arisca que nem jumento bravo. Fugiu da fazenda do coronel ontem à noite. Juvencio cuspiu no chão, um gesto de desprezo. Uma moleca arisca então. Antônio murmurou, coçando o queixo. Pelo que me lembro, Juvencio, ninguém passou por aqui na noite. O silêncio estava quebrado apenas pelo vento e pelos bichos do mato. Ele gesticulou vagamente para o entorno, como se indicasse a vastidão do sertão. Eu teria ouvido qualquer coisa diferente. Aqui à noite, a gente ouve até o pensamento do gafanhoto. Maria, ouvindo cada palavra, sentiu o arrepio do perigo. Antônio estava atuando perfeitamente. Sua calma era quase uma provocação, uma forma sutil de manipular a percepção dos capangas. Tem certeza, velho? Não tá querendo esconder nada do coronel? Juvencio ameaçou, dando um passo à frente, sua sombra cobrindo Antônio. O coronel não gosta de desobediência, e muito menos de quem ajuda inimigos. Antônio manteve sua postura, impassível. E por que eu esconderia, Juvencio? Minha vida é aqui. Meu trabalho é com meus bichos. Não me meto em confusão de coronel com moleca fujona. E como eu poderia ver se alguém passou, se não vejo nem o sol que me esquenta a cabeça? Ele abriu as mãos, em um gesto de inocência. Um dos outros capangas, um homem alto e magro chamado Ceará, interveio. Ele está falando a verdade, chefe. Ninguém vai confiar numa cega. Ele não tem como saber. E o curral, revistamos ontem, não tinha nada. Checamos de novo hoje cedo, nada. Maria estremeceu ao ouvir isso. Eles haviam revistado o curral novamente, logo cedo. Sua sorte realmente havia sido um milagre. Juvencio hesitou por um momento. A raiva em seu rosto se misturando à frustração. A lógica de Antônio, por mais simples que fosse, era irrefutável para eles. A cegueira do vaqueiro era um fato conhecido por todos na região, e a ideia de que um cego pudesse estar envolvido em uma fuga de Ramiro era simplesmente impensável para a mente limitada dos capangas. Eles subestimavam Antônio de uma forma cruel, e essa seria a chave para a sobrevivência de Maria. Tá bom, velho, mas se eu descobrir que você está mentindo, vai se arrepender de ter nascido. Juvencio rosnou, o olhar penetrante de seus olhos buscando qualquer sinal de nervosismo. É mentira. Mas Antônio era uma rocha. Pode revistar minha casa se quiserem. Juvencio, não vão encontrar nada. Minha vida é transparente como a água do açude, quando ele não está seco. Antônio respondeu, com um tom de voz que beirava a resignação, mas que escondia uma inteligência afiada. Juvencio, impaciente e acreditando na sua própria superioridade, fez um gesto com a mão. Não precisa. O coronel mandou a gente cobrir a estrada principal. Ela deve estar tentando ir para a cidade mais próxima. Vamos. O som dos cavalos retornou, agora se afastando rapidamente, diminuindo até se tornar apenas um eco na vastidão do sertão. Maria permaneceu imóvel, o corpo ainda tenso, o coração martelando. Ela não ousava se mover, com medo de que a partida fosse um truque, que eles voltassem. Lá na frente, Antônio permaneceu em pé, imóvel, ouvindo os sons desaparecerem por completo. Ele esperou alguns minutos, calculando o tempo que levaria para os capangas estarem realmente fora de alcance. Só então, ele virou-se e caminhou lentamente de volta para casa. Ao entrar, ele fechou a porta com suavidade. Eles se foram, Maria, por enquanto. Maria emergiu de seu esconderijo, pálida e com os olhos marejados. Ela olhou para Antônio, a gratidão e a admiração misturadas no seu olhar. A atuação dele havia sido impecável. Ele havia enganado os homens do coronel com uma simplicidade genial, usando sua própria deficiência como um escudo. Vulcan, você foi incrível, Antônio. Ela sussurrou, a voz ainda rouca pela tensão. Antônio apenas acenou com a cabeça. Agora, não há tempo a perder. Eles vão procurar em outras direções. Temos que partir antes que o sol esteja alto. Ela a mão, e Maria, sem hesitar, segurou-a firmemente. Aquele homem cego, com sua inteligência e coragem, era agora seu guia, seu protetor. A farsa havia começado, um jogo perigoso de esconde-esconde no sertão, e cada passo seria crucial. O que ele descobriu em Maria e como ele escolheu protegê-la era a prova de que a verdadeira visão não estava nos olhos, mas na alma, e eles estavam prestes a embarcar na jornada mais perigosa de suas vidas. Curioso para saber como Antônio e Maria vão se embrenhar pelo sertão?
O sol já havia subido consideravelmente no céu, despejando seu calor impiedoso sobre o sertão. O cheiro de poeira e suor misturava-se ao aroma da vegetação seca e o silêncio da manhã, antes quebrado apenas pelos sons da natureza, foi novamente dilacerado. Desta vez, não pelos capangas de Juvencio, mas pelo próprio coronel Ramiro, que se aproximava da pequena propriedade de Antônio montado em seu cavalo baio, ladeado por 2 de seus homens mais brutais. O ar em torno dele parecia se adensar, carregado de uma autoridade sombria e uma impaciência palpável. Maria, escondida nos fundos da casa, sob um velho cobertor e um amontoado de roupas, sentiu um nó no estômago. O toque dos cascos do cavalo do coronel no chão de terra era mais pesado, mais deliberado do que o de seus capangas. Havia uma cadência de poder, de domínio. O coronel era lei, a própria encarnação da ameaça que a perseguia. Antônio, cego, apareça. O coronel quer falar com você. A voz de um dos homens, mais jovem e arrogante, soou alta e clara. Antônio saiu de sua casa com a mesma calma que havia demonstrado com Juvencio. Suas mãos estavam à frente do corpo, os ombros ligeiramente curvados. Uma postura de quem não tem nada a esconder, de quem aceita a sua condição. A luz do sol batia em seu rosto, mas seus olhos, embora abertos, estavam vazios de expressão. Ele olhava na direção dos cavaleiros, como se pudesse vê-los. O coronel Ramiro desceu do cavalo com um movimento brusco, sua bota batendo no chão com força. Era um homem grande, corpulento, com um bigode farto e um olhar penetrante que aterrorizava a todos. Ele se aproximou de Antônio, diminuindo a distância entre eles, como um predador avaliando sua presa. Soube que minha visita esteve por aqui hoje cedo, Antônio. O coronel começou. Sua voz era rouca, mas carregada de uma autoridade inquestionável. Cada palavra um teste. Juvencio me disse que você não viu nada de incomum. É verdade isso? Maria prendeu a respiração. Era um momento crucial. Antônio estava prestes a iniciar a mentira perfeita. Antônio inclinou a cabeça levemente, como se ponderasse a pergunta. Coronel Ramiro, é uma honra recebê-lo em minha humilde morada. E sim, o que seu capataz lhe disse é a mais pura verdade. Ele gesticulou com as mãos, abrangendo o sertão seco à sua volta. Aqui, coronel, nesta solidão, o vento é meu olho e o silêncio, meu confidente. E o silêncio, desde a noite passada, só me contou sobre a chegada do orvalho e o despertar dos bichos. O coronel estreitou os olhos, apesar de Antônio não poder vê-lo. Então, você não viu uma mulher, jovem, morena, assustada, fugindo como um rato? Perdoe-me, coronel. Mas como poderia eu ver? Antônio respondeu, com um tom de voz que beirava a resignação, mas que escondia uma inteligência afiada. Minha escuridão é total, coronel. Não vejo nem a sombra que me acompanha. Se essa mulher tivesse passado a um palmo do meu nariz, eu não a teria visto, a menos que ela fizesse um barulho grande, como um boi desgovernado. E não ouvi nada de tal magnitude, apenas o trote de seus próprios homens. Hoje cedo, a resposta de Antônio era tão lógica em sua simplicidade, que o coronel, em sua presunção, pareceu balançar. A ironia de um cego ser testado sobre o que viu era algo que ele em sua brutalidade não conseguia completamente processar. O curral. Você checou o curral hoje de manhã? O coronel perguntou, dando um passo em direção ao local onde Maria havia se escondido. A tensão era quase insuportável para ela. Antônio virou-se ligeiramente na direção do curral, como se seus olhos pudessem perfurar as paredes. Sim, coronel. Minha rotina é sempre a mesma. Acordo antes do sol. Cuido dos meus bichos. Oak estava como sempre, os bodes e ovelhas no lugar. Não senti presença estranha. Não ouvi ruído diferente. Ele caminhou alguns passos na direção do curral, seus movimentos lentos e precisos. Se a moça estivesse lá, meus bichos teriam me alertado. Eles se agitam com estranhos. Eles estavam calmos, dormindo como pedras. Maria, ouvindo a calma e a convicção na voz de Antônio, sentiu um alívio momentâneo. A atuação dele era sublime. Ele estava tecendo uma teia de mentiras tão verossímil que até o coronel, com toda a sua desconfiança, pudesse acreditar. Ivance me disse que você é um homem de poucas palavras, Antônio, e de poucas vistas pelo jeito. O coronel ironizou, um leve escárnio em sua voz. Mas que ouve bem. É verdade. Você teria ouvido se uma mulher tivesse se abregado em sua casa. Coronel, esta minha casa, embora humilde, é meu santuário. Ninguém entra aqui
sem ser convidado. E esta mulher que o senhor procura, eu não a convidaria, coronel. Não sou de me meter em confusões alheias. Minha vida é cuidar do meu gado e viver em paz. Tenho mais a perder do que a ganhar com essas intrigas. Antônio manteve a voz neutra, com um tom de quem lamenta a situação, mas se senta dela o coronel Ramiro o observou por um longo momento. Seus olhos vasculharam o rosto de Antônio, buscando qualquer sinal de hesitação, qualquer tremor na voz. Mas Antônio era uma rocha. A honestidade em sua cegueira, sua postura de resignação, era a sua maior arma. Ele não desafiava o coronel abertamente, mas sim, de forma passiva e convincente. Então, você não viu, nem ouviu nada. E na ideia para onde essa moça possa ter ido? O coronel perguntou, sua voz demonstrando uma ponta de frustração. Coronel, o sertão é grande e enganador. Uma pessoa assustada pode ir para qualquer direção. Para o sul, para o norte, eu não saberia dizer. E não tenho como ajudar mais do que isso. Minha vida é escuridão, coronel. E nela, não vejo nem o rastro do meu próprio passado, Antônio respondeu, com um suspiro que parecia sincero. O coronel Ramiro, impaciente e acostumado a obter respostas rápidas e diretas, finalmente se convenceu. A figura do cego, tão alheia ao seu mundo de poder e violência, parecia inofensiva e incapaz de qualquer subterfúgio. A ideia de que um homem sem visão pudesse ser um estrategista audacioso era tão absurda para o coronel que nem sequer passou por sua mente. A arrogância dele era a maior aliada de Antônio. Está bem, Antônio, não o incomodarei mais por isso, o coronel disse, virando-se para seus homens. Vamos, ela não está aqui. Ela deve ter seguido para o riacho seco. Vamos seguir o rastro. Lá, o alívio inundou Maria, quase a fazendo desmaiar. O som dos cavalos e as vozes dos homens do coronel começaram a se afastar, diminuindo gradualmente até desaparecerem no horizonte. A fachada de normalidade de Antônio havia funcionado. Ele havia tecido uma mentira perfeita, usando sua própria deficiência como um véu impenetrável. Antônio permaneceu parado por mais alguns minutos, ouvindo o som dos cavalos desaparecer por completo. Só então ele se virou e caminhou lentamente para dentro da casa. Maria emergiu de seu esconderijo, pálida e com os olhos marejados de gratidão e admiração. Ela correu até Antônio e o abraçou, um abraço apertado e sincero. Você conseguiu, Antônio. Você conseguiu, Antonio. Pouco surpreso com o abraço, retribuiu o gesto com uma leve palmada nas costas dela. Não há tempo a perder, Maria. A farsa funcionou, mas a noite será nossa aliada. E o sertão, nosso esconderijo. Temos que partir agora. A determinação em sua voz era a bússola para Maria, o vaqueiro cego. Com sua inteligência e sua inabalável coragem, havia enfrentado o coronel Ramiro cara a cara e vencido. Aquela era a prova de que a verdadeira força não reside na visão, mas na sagacidade e na integridade do coração. E eles estavam prestes a embarcar na fuga que mudaria o destino de ambos para sempre. O sol castigava a caatinga com uma fúria inclemente. Já passava do meio-dia, e o calor era sufocante, fazendo a terra rachada exalar um vapor seco. Maria e Antônio haviam se embrenhado na vastidão do sertão poucas horas depois da partida do coronel Ramiro, seguindo o plano traçado na noite anterior. O vaqueiro cego liderava o caminho com uma segurança impressionante, seus pés descalços, parecendo conhecer cada saliência do terreno, cada pedra escondida sob a vegetação rasteira. Maria seguia logo atrás, pisando onde ele pisava, tentando mimetizar seus movimentos para deixar o mínimo de rastro possível. Eles caminhavam por entre mandacarus imponentes e zicaziques espinhosos. A única companhia, os zumbidos insistentes dos insetos e o uivo distante do vento seco. O silêncio era quebrado apenas pelo farfalhar de seus passos e pela respiração ofegante de Maria, que lutava contra o cansaço e o medo que teimavam em abraçá-la. Antônio, apesar de sua cegueira, demonstrava uma capacidade surpreendente de ver o ambiente. Ele desviava de espinhos, contornava arbustos densos e até mesmo pressentia pequenas valas e buracos no caminho. Seus ouvidos estavam sempre em alerta, captando os sons mais sutis, o canto de um pássaro específico, o murmúrio de um riacho seco, o farfalhar incomum de folhagem que denunciava a passagem de algum animal, ou, que mais os preocupava, de um ser humano. Maria observava-o, fascinada
e admirada. Ele era um homem do sertão em sua essência, conectado à terra de uma forma que ela, apesar de ter crescido ali, jamais havia compreendido. Mas essa admiração não aplacava a tensão insustentável que pairava no ar. A cada ruído estranho, a cada sombra alongada, Maria sentia seu coração dar um salto no peito. Ela sabia que os homens do coronel Ramiro não desistiriam facilmente. Foi então que Antônio parou abruptamente. Ele ergueu a cabeça, o nariz ligeiramente empinado, fereando o ar. Maria, atrás dele, imitou o movimento, mas não conseguiu sentir nada além do cheiro familiar da terra seca. Cheiro de fumaça de cigarro. Antônio sussurrou, a voz quase inaudível, mas cheia de uma urgência que fez Maria gelar. Perto. E a fumaça recente. Maria sentiu o suor frio escorrer pela espinha. Eles não podiam ter se aproximado tanto. Haviam sido tão cuidadosos. Aquele era o cheiro dos capangas do coronel. Tem mais de um. E estão vindo nessa direção, Antônio continuou. Sua voz baixa, mas firme. Vá para trás daquele mandacaru. Grande, rápido, abaixe-se. Não faça barulho. Não respire fundo. Maria obedeceu instantaneamente, rastejando para trás do enorme cacto, seus espinhos afiados parecendo uma barreira protetora. Ela se encolheu, o corpo tremendo, tentando controlar a respiração para não denunciar sua presença. De onde podia ver Antônio, parado, imóvel, quase fundido à paisagem, como se fosse parte dela. Os sons se intensificaram, o farfalhar de passos no chão, o ranger de botas. E então, vozes. Eram os homens do coronel. Maria prendeu a respiração, coração martelando no peito, como um tambor de guerra. Será que o velho cego não está escondendo nada mesmo? Juvencio, a voz de um dos capangas, provavelmente Ceará, soou clara e irritadiça. Já revistamos essa área 500 vezes. O coronel confia na palavra do cego. Ceará. Mas não confia em ninguém que não tem vista, Juvencio retrucou. Sua voz mais próxima do que Maria gostaria. Ele pode ter nos enganado. Vamos checar essa ribanceira aqui. É um bom lugar para se esconder. Maria sentiu o sangue gelar nas veias. Eles estavam se aproximando da ribanceira que Antônio havia planejado para descerem. O mandacaru, onde ela estava escondida, não ofereceria muita proteção se eles decidissem vasculhar de perto. Ela rezou em silêncio, um clamor desesperado a qualquer entidade superior que pudesse ouvi-la. Antônio, ainda imóvel, virou a cabeça ligeiramente na direção. Ele sabia que Maria estava a poucos metros dele, escondida. Ele podia sentir o medo dela, quase como uma vibração no ar. Ele tinha que agir, tinha que criar uma distração, um desvio. De repente, Antônio deu alguns passos lentos e deliberados, não na direção de Maria, mas para um lado oposto, simulando o que um cego faria em seu trajeto normal. Ele começou a murmurar para si mesmo, em voz baixa, como se estivesse conversando com as plantas, ou com o vento. Mas que seca braba, meu Deus do céu! Nenhum pingo d'água para esses bichos. O milho está quebrado. Preciso ver se aquele poço lá no fundo da mata ainda tem um fio d'água. Os homens do coronel pararam seus passos. O que é que o cego está resmungando? Perguntou Ceará. Deve estar maluco de vez. Sozinho nesse mato, Juvencio retrucou. Mas a curiosidade em sua voz era evidente. Velho doido. Mas ele disse poço na mata. É para o lado de lá. Aquela ribanceira não tem nada. Vamos checar o poço. Se ela estiver desidratada, pode ter ido lá. Maria ouviu-o desviar dos passos dos capangas. Eles estavam se afastando, na direção que Antônio havia insinuado. O alívio que a invadiu foi quase avassalador, fazendo suas pernas fraquejarem. Antônio havia criado uma distração, uma pista falsa, usando sua própria imagem de velho cego e resmungão para desviar a atenção. A genialidade daquele homem era espantosa. Ela permaneceu imóvel por mais alguns minutos, ouvindo os sons dos homens se afastarem, até que não restou nada além do silêncio opressor do meio-dia. Antônio, então virou-se lentamente e, sem fazer qualquer ruído, veio até ela. Eles se foram, Antônio sussurrou, estendendo a mão para Maria. Não teremos muito tempo. Precisamos continuar. Eles podem voltar. Maria ergueu-se, o corpo, ainda tremendo, mas seus olhos fixos em Antônio, com uma mistura de gratidão e reverência. A quase descoberta havia sido um alerta brutal da fragilidade de sua situação, mas a coragem e a inteligência do vaqueiro cego haviam, mais uma vez, prevalecido sobre a brutalidade e a arrogância dos perseguidores. A tensão havia sido insuportável,
mas Antônio havia provado ser um mestre na arte da dissimulação. A fuga continuaria, com o sertão testemunhando a luta de dois seres contra as forças da opressão. Curioso para saber os próximos desafios que Antônio e Maria enfrentarão em sua jornada pelo sertão, a brisa noturna, outrora um bálsamo refrescante, agora trazia consigo um frio úmido que fazia Maria tremer. Já era noite novamente, e a lua cheia, um disco prateado no céu imenso do sertão, iluminava a paisagem árida com uma luz fantasmagórica. Ela e Antônio estavam abrigados em uma pequena gruta, um recesso na rocha que o vaqueiro cego conhecia como a palma da sua mão. O fogo miúdo que ele acendeu, alimentado por galhos secos e cuidadosamente abafado para não levantar fumaça visível, lançava sombras dançantes nas paredes da caverna, criando um refúgio de calor em meio ao frio da noite e ao terror da fuga. Maria observava Antônio. Ele estava sentado, os olhos vazios fixos na escuridão à frente, mas seus ouvidos pareciam captar cada som do sertão. Ele havia guiado-os por veredas intrincadas, subindo e descendo ribanceiras, desviando de pedras e espinhos, com uma precisão assombrosa. Havia um mapa em sua mente, um conhecimento profundo daquele chão que desafiava a lógica. A tensão da quase descoberta mais cedo havia deixado Maria exausta, mas a admiração por Antônio só crescia. O silêncio na gruta era quebrado, apenas pelo crepitar suave do fogo e pela respiração regular de Antônio. Maria, por outro lado, sentia seu coração ainda acelerado, processando a adrenalina do dia. A imagem dos capangas do coronel Ramiro tão perto, a voz de Juvencio, a astúcia de Antônio ao desviar a atenção deles, tudo se repetia em sua mente como um pesadelo vívido. Você foi incrível hoje, Antônio, Maria sussurrou, quebrando o silêncio. Conseguiu enganar o coronel e os homens dele. Eu pensei que era o fim. Antônio inclinou a cabeça levemente, um suave sorriso brotando em seus lábios ressequidos. A cegueira, Maria, pode ser uma bênção. As pessoas subestimam o que não vem, e a arrogância do coronel é um véu que o impede de enxergar além do que ele quer ver. Ele fez uma pausa, e sua voz assumiu um tom mais grave, quase solene. Mas o que aconteceu hoje mostra que não podemos vacilar. Eles não vão desistir. O coronel Ramiro não tolera ser desafiado, e muito menos que alguém escape de suas garras. Maria sentiu um novo calafrio. O alívio que sentira era apenas agoniante, pois a ameaça permanecia. O coronel não os deixaria em paz. A fuga era apenas o começo de uma longa e perigosa jornada. Por que você está fazendo isso, Antônio? Maria perguntou, a voz suave, cheia de uma curiosidade genuína. Por que se arrisca tanto por uma estranha? Você podia ter me entregado, e sua vida não estaria em perigo. Antônio suspirou, um som suave que se perdeu na vastidão da gruta. O sertão me ensinou muitas coisas, Maria. A dureza da vida, a escassez da água, a crueldade de alguns homens, mas também me ensinou sobre a beleza da resistência, a força, da bondade e o valor da justiça. Ele virou-se um pouco na direção dela, como se estivesse encarando. Eu não a vejo com meus olhos, Maria, mas eu a senti. Senti o seu medo no curral, a sua dor quando você falou do seu pai. Eu senti a injustiça que pesava sobre você. E para um homem que vive na escuridão, a injustiça é uma sombra que eu posso sentir com clareza. Sabe, Maria? Ele continuou, sua voz quase um murmúrio. Muitos anos atrás, eu fui como você, jovem, cheio de vida, com um futuro pela frente. Eu tinha visão. Via o mundo como você vê, mas uma doença me tirou a luz. Fiquei cega e o mundo, que antes era vibrante, tornou-se uma tela preta. Maria ouvia, hipnotizada pela história do vaqueiro cego. Foi um tempo de grande desespero. Pensei que minha vida tinha acabado, que eu não teria mais valor. Mas a escuridão me fez ver de outra forma. Ela me forçou a aguçar os outros sentidos. O cheiro da chuva que se aproxima, o som de um animal ferido, a vibração do chão quando alguém se aproxima, e mais do que tudo, me fez sentir as pessoas. Antônio fez uma pausa, e o fogo crepitou. Eu senti a sua bondade, Maria, mesmo antes de você me contar sua história, e senti a crueldade do coronel Ramiro, que se espalha como uma praga por essas terras. Eu vi o que ele fez com sua família. Eu não podia ficar parado. E eu seria um homem se ignorasse a sua dor. Ali na escuridão da gruta, Antônio revelou seu segredo mais profundo. Sua cegueira não era uma limitação, mas uma lente através da qual ele via o mundo com uma clareza
que poucos dotados de visão possuíam. Ele enxergava a alma das pessoas, a verdade por trás das aparências. E o que ele havia visto em Maria, a sua pureza, a sua luta pela justiça, o impelir a agir. Maria sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma profunda gratidão e reconhecimento. Aquele homem, cego, havia enxergado nela o que muitos com visão jamais veriam. Ele havia se tornado seu anjo da guarda, seu farol na escuridão. O que ele descobriu no dia seguinte, Maria refletiu, pensando no título daquela estranha jornada. O deixou chocado. Sim, não foi o que ele viu, mas o que ele sentiu. A revelação da história de Maria, a injustiça que ela carregava, o desespero de sua fuga menos. Tudo isso, combinado com a percepção única de Antônio, havia sido o verdadeiro choque, e a reação dele à decisão de arriscar tudo era a prova da sua extraordinária humanidade. Então, o que faremos agora, Antônio? Maria perguntou, a voz mais firme, cheia de uma nova determinação. Para onde vamos? Antônio ergueu a cabeça, seus sentidos já focados no caminho à frente. Vamos continuar sob as estrelas. O sertão é grande, mas a justiça, Maria, é maior. E com a ajuda de Deus, vamos encontrá-la. A nossa jornada está apenas começando. Com essa frase, o vaqueiro cego e a jovem em fuga se preparavam para os próximos desafios. A farsa havia sido bem-sucedida, o segredo revelado, e o pacto de coragem e esperança selado. O sertão, com sua beleza e crueldade, os aguardava, pronto para testemunhar a saga de dois corações unidos por um destino improvável.